BR-101 Norte. Santa Catarina precisa de mobilização para sair do atoleiro estrutural. A BR não suporta mais o número de veículos, professor. E aí, quem tem que se mobilizar, hein, para melhorar a situação? Flávio, vamos refletir. A BR-101 que corta Santa Catarina, conecta Santa Catarina internamente, conecta Santa Catarina aos principais polos do país. É um exemplo claro, viu, Flávio? De como a negligência com investimentos estruturais pode prejudicar toda uma população, comprometer o desenvolvimento econômico do estado e comprometer especialmente também nossa qualidade de vida. Essa rodovia que é essencial, ela está saturada. Ela está saturada, infelizmente. Ela é perigosa porque a gente não pode deixar de citar também as várias mortes que acontecem nela praticamente todos os dias ou finais de semana. Enfim, é um número bastante acentuado, com congestionamentos intermináveis, acidentes recorrentes, precariedade, Flávio, de acesso aos municípios, alguns deles com bastante complicação para entrar e para sair. Vou citar aqui para vocês o exemplo de Porto Belo e de Tijucas, com um único acesso praticamente à cidade. Isso é absolutamente inadmissível nos dias de hoje. E o fato é que, agora no mês de fevereiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai entregar ao TC1 um relatório, um apontamento das necessidades urgentes que a rodovia BR-101 precisa para saturar, para sancionar e para melhorar as suas condições de acessibilidade, trafegabilidade, segurança, de impacto econômico. E um detalhe, esse relatório da ANTT, gente, ele é um relatório decisivo, porque ele é entregue ao Tribunal de Contas da União e ele é uma força de pressão para que tanto a ANTT quanto a concessionária possam fazer as adaptações necessárias, especialmente nesse trecho norte da BR-101, que é o que tanto nos preocupa. Esse pacote de intervenções que foi proposto pela ANTT, Flavinho, ela contempla projetos como a construção de terceiras faixas, ampliação de vias marginais, passarelas, viadutos e o contorno viário de Tijucas, com impacto direto na fluidez do tráfego e na segurança dos motoristas. Essa ampliação da capacidade da rodovia pretende auxiliar especialmente desenvolver esse trecho de Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes e Penha, que é um grande divisor de águas para a região com tráfego excessivo. Claro, a gente sabe também, Flávio Silva, que nesses momentos é bastante importante, e é sobre isso que eu queria falar, que a nossa classe política se mobilize. Ontem, por exemplo, eu vi o deputado Jorge Guetem, numa audiência pública com a ANTT, solicitando uma prioridade no acesso a Porto Belo. E acho que todos os políticos do nosso estado, os 16 deputados federais, os 3 senadores, precisam, nesse momento, mais do que nunca, estar juntos. E também, Flávio, a presença do governador Jorginho Melo. O governador Jorginho Melo tem se escanteado na relação com o governo federal e precisa, nesses momentos, representar os interesses do Estado também junto à ANTT. Esse relatório, gente, que vai sair nos próximos dias, com pressão política, com força dos nossos deputados, com força dos nossos senadores, com força do nosso governador, pode significar a mudança que a gente tanto precisa em relação à BR-101, porque esse relatório, eu repito, ele tem força de lei, porque ele força o TCU a rever contratos e ele força a ANTT a pressionar artérias e conjuntamente encontrar os investimentos necessários para desafogar o trânsito na região. Então é mais do que nunca importante que nesse momento a classe política do estado de Santa Catarina esqueça até as suas diferenças, Flávio, mas que trabalhe em prol da união para que esse relatório possa sair ainda no mês de fevereiro e para que se possa acompanhar com presença e com força toda a elaboração desse projeto de intervenção. Eu diria para ti, Flávio Silva, que é a nossa melhor oportunidade nos últimos 25 anos. Desde quando o contrato foi revisto com a concessionária, é a nossa melhor oportunidade, uma oportunidade única de fazer valer a força do cidadão através da pressão popular e de se valer também através da força política dos nossos deputados e senadores. O impacto dessas intervenções, tenho certeza absoluta, pode trazer uma oportunidade histórica aqui para nossa região, para o estado de Santa Catarina. Ele pode resolver inclusive esses gargalhos históricos e transformar essa BR numa BR moderna, que é o que a gente precisa. Então, vale uma comitiva aí, professor? Eu acho que vale mais que uma comitiva, Flávio. Vale pressão popular, primeiro nos seus deputados e senadores, saber como é que o seu deputado e seu senador está se comportando em relação a isso. Porque hoje o que tem de deputado lacrando em rede social, de senador lacrando em rede social com assunto de terceira categoria e pouco preocupado com as relevâncias do Estado, não está no gibi, Flávio, né?
O deputado vai para lacrar sobre o banheiro unissex, sobre isso, sobre aquilo outro, mas na prática, ali no dia a dia, ele deixa de entrar nas questões que são importantes para o município. E vale para os dois lados, né? Porque dinheiro para a universidade fazer festa, tem deputado pedindo o tempo todo, né? Dinheiro para viajar para fora, para fazer campanha para político da direita ou da esquerda, tem gente fazendo o tempo todo, né? Isso aí não falta gasto desnecessário do dinheiro público e gasto de energia desnecessária. Mas nessa situação eu acredito, e é necessário mais do que nunca, que esses políticos se mobilizem. Então cabe a você, cidadão, pressionar o seu político, cabe a você, deputado, cabe a você, governador, cabe a você, senador, usar a pressão política e a força que o Estado tem. Poxa, dizem por aí que nós somos o 6º estado mais forte da economia brasileira. Dizem por aí. Temos que fazer valer essa força política, gente. Temos que fazer valer essa força econômica. E esse é o momento. Repito, esse relatório que sai da NTT, ele tem força de imposição, ou seja, ele é praticamente um cúmplice. Eu apresento um relatório ao TCU, o TCU diz, tem que fazer. E aí, se o TCU disser tem que fazer, tem que fazer. Então esse é o nosso melhor momento em 25 anos. Momento, pelo menos, para a gente caminhar um pouquinho. O que não dá é para a gente ter a BR-101 como ela está hoje. Completamente desestruturada, desmodernizada. A prova disso é essa coisa antiquada que é esse pedágio de Porto Belo. As praças aqui no estado todo. Essas praças de pedágio, por exemplo, aqui de Porto Belo, que é uma tranqueira, funciona quando quer, é muito mais problema para o usuário do que solução, isso é fato. Uma cidade que temos os polos de atendimento, uma região em Joinville ou em Florianópolis, se acontece um acidente no meio do caminho, até que as máquinas se desloquem para essa localidade, praticamente um dia se perdeu. Até o socorro do ponto de vista aéreo, por exemplo, para pouso e decolagens de aeronaves em acidentes graves, é outro problema complicado. A questão, como eu falei agora há pouco, dos poucos acessos aos municípios da região, também é muito complicado. A gente está aqui, senhores e senhoras, implorando para a NTT há tempos a reabertura de uma alça. Não pode demorar tanto assim. É inadmissível que demore tanto assim. Então é hora de, junto com esse relatório da NTT, junto a essa pressão feita em cima do Tribunal de Contas, criar um mecanismo e criar um ambiente para pressionar quem sabe, para que esse tribunal possa reconhecer a validade desse relatório e pressionar a concessionária e a própria NTT para fazer os investimentos necessários aqui na região. E a importância, professor, se dá também pela quilometragem da 101 em Santa Catarina, 405 quilômetros, um pouquinho mais de 405 quilômetros, né? Então ela corta o litoral todo de Santa Catarina, ligando o Paraná ao Rio Grande do Sul. E assim, Flávio, a gente vê, por exemplo, o contorno sul. Era uma obra para entregar em 2013. Entregaram em 2024, 11 anos depois, a concessionária está cagando. Desculpa o termo, gente, chulo. Mas é esse o fato. Se não existir por parte da agência reguladora, que é a NTT, por parte do Tribunal de Contas, que fiscaliza os contratos, se não existir a força de pressão, vai continuar como está. Então, repito, é o nosso melhor momento, nossa melhor oportunidade nos últimos 25 anos.